Boa tarde a todos os valorosos e valorosas profissionais que vêm acompanhando o nosso seminário, principalmente aos que estão resistindo aí e nos seguindo nessa sexta-feira. Seminário Nacional de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, uma apresentação técnica da nova norma regulamentadora 18. Essa continua sendo, até o final dos trabalhos de hoje, a proposta desse encontro nessa semana. Bom, ontem nós tivemos uma apresentação do engenheiro Antônio Pereira, que tratou as questões relacionadas com escavações, estruturas de transporte vertical. Também tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho importante do Senai, não só de São Paulo, enfim, São Paulo foi o exemplo, mas, enfim, do Senai nas suas expressões aí em todo o Brasil, em relação à capacitação e formação de trabalhadores. E hoje nós vamos ter uma sessão corrida aí, pessoal. Primeiro, nós resgatamos o tema de andaimes e balancins, que ficou pendente de ontem, e, através de uma gentil oferta, né, do engenheiro Antônio Pereira, nós, então, que aceitou nosso convite para retornar, nós, então, vamos falar um pouquinho sobre andaimes e balancins, de uma forma sucinta, mas mostrando especificamente aquilo que altera, aquilo que muda, né, aquilo que está na norma atual, que vai ter uma releitura. E como o Antônio Pereira, né, participou de todas as discussões da norma 18, ele vai poder contar, de uma forma sintética também, o que fundamentou, né, que levou ao grupo de trabalho a pensar nas mudanças que foram assumidas na nova norma. Depois, nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho sobre as interfaces da NR18 e da NR10, instalações elétricas. Convidamos ontem, né, ao vivo aqui no canal, na sala, o Seconce, para que pudesse resgatar ou, enfim, detalhar um pouco mais essa relação, essa integração do programa de saúde médico, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, e vamos ter a oportunidade de ouvir, então, o Dr. Giancarlo Brandt falando um pouco sobre esse tema no decorrer dos trabalhos. E também, como já estava previsto, a inserção do engenheiro Alexão Oliveira, engenheiro de segurança, consultor em qualidade, segurança e medicina do trabalho, que vai falar sobre, um pouquinho mais, né, sobre a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais e dos programas de gerenciamento de riscos. Eu peço a todos a gentileza de manterem aí os microfones desligados e, a qualquer momento, encaminhando, porque a gente recolhe e facilita o trabalho do palestrante, encaminhando as perguntas pelo chat. Tá? Vamos responder a todas elas hoje nessa jornada ainda. Bom, eu passo, então, as considerações, já está aqui na tela, do engenheiro Antônio Pereira do Nascimento sobre a questão de andaimes e balancins em obras de construção. Então, Antônio Pereira, por favor. Tudo bem, Antônio? Vamos lá, boa tarde, Juarez. Se não desligar aqui, não adianta nada, né? Então, vamos embora. Primeiro, eu queria agradecer o convite, falar rapidamente um pouquinho de andaimes e plataformas, o que foi modificado para 2021, e aí aos colegas que estão presentes, ao Dr. Giancarlo, ao Basile, né?
ao Biso, ao Alexson, que foi meu aluno na pós, dar uma boa tarde a todos e a todos que estão nos ouvindo aí, tá bom? E vendo. Aqui eu tentei passar para vocês aqui, basicamente, o que foi modificado. Uma das reclamações na reunião do CTPP, eu até fiz uma live semana passada não, essa semana, né, para o Ministério, e um dos itens que eu propus, e o Haru sabe bem disso, o patronato, os trabalhadores, é que a gente tem uma norma muito antiga. A NBR 6494 é muito velha, ela fala de andames de catraca, que praticamente agora foram banidos de vez, né, a partir de fevereiro. Ela não fala de andames motorizados, nada, e ela só fala de alguns tipos de andames em balanço, andames suspensos mecânicos, sem nenhuma modernização, e quase não fala nada de andame fachadeiro. Então, em função disso, a gente até propôs utilizar essa norma, que chama-se HD1000, que ela foi alterada, muito utilizada na Espanha, e agora são utilizados como referência a EN, né, que é uma norma estrangeira, a EN 810, 12810, tá? E é bacana nessas normas europeias, que normalmente são normas que, além de trazer para nós a fabricação, a utilização, ela sempre tem uma norma de ensaio em conjunto. Do lado direito está um pouquinho clarinho, né? Mas tem um diferencial. Nós usamos as superfícies de trabalho, né? O apoio do trabalhador, normalmente independente da atividade que vai ser executada. Ele já muda um pouquinho. Em função do tipo de serviço que vai ser executado, o andame é projetado de forma diferente. Se você vai fazer uma inspeção, o piso não precisa ser tão robusto, tão resistente. Se você vai fazer um chapisco, um reboco, uma projeção, a condição é maior. Se você vai colocar blocos, assim por diante. Então, a ideia nossa, como proposta, era ou pegar uma norma da OSHA ou também pegar uma norma de andames, né, citada agora, para ter como referência, né? Então, basicamente, hoje, nós estamos, praticamente mantivemos o mesmo texto, simplesmente foi reorganizado o texto. Nós começamos lá atrás, a partir de 95, com andames suspensos, andames tubulares, suspensos, e depois entrou cadeirinha, veio depois os andames motorizados, as plataformas de cremalheira e as PTAs, que hoje são chamadas de pentes, né? A ideia foi organizar, porque tem muito item de queda, tem muito item de acesso que era comum. Então, se vocês olharem a parte de andames e plataformas, houve uma reorganização desse texto, muito mais simples, muito mais simples. Aí nós estamos vendo 3 figuras diferentes de andames, um andame simplesmente apoiado com rodinha, um andame considerado móvel, um dos mais perigosos que existe, tá? Na parte central, o andame do tipo fachadeiro, tá? Que é um andame que eu acho que é a bola da vez, eu acho que é o futuro nosso em termos de processo construtivo, em termos de segurança na parte de andames. O mundo todo usa, o Brasil ainda é muito arcaico e ainda tem um pensamento muito retrógrado de não usar esse tipo de equipamento. Tá? É um equipamento que traz o trabalhador para dentro da edificação, ao invés de um balancinho, por exemplo, que eu jogo o trabalhador pelo lado externo. Né? Então, é óbvio que o andame fachadeiro não é adequado, não é apropriado para qualquer tipo de utilização. Por exemplo, um processo construtivo de estruturas metálicas ou de, por exemplo, formas autotrepantes ou, por exemplo, de formas deslizantes ou de paredes concretadas em loco ou de uma alvenaria convencional. Depende do processo construtivo, ele se adapta, depende do construtivo, ele não é viável. E o outro que vocês estão vendo é o andame motorizado. Um andame motorizado, quer seja mecânico ou motorizado, são andames suspensos, né, que deveriam ser privilegiados ao invés da cadeira suspensa, que deveria só ser utilizada em casos especiais. Tá? Um dos pontos importantes que vocês vão ver na norma é a palavra SPIC. Então, antes a gente falava ponto de ancoragem, talabarte, mosquetão, cinto de segurança. Não, na verdade é assim. A NR35, aproveitando o BISO aí, que é
é uma referência também, não só na 10, mas também na NR35 como o Jean Franco, né? A ideia é que esse sistema de prevenção individual seja definido pelo profissional legalmente habilitado. Do lado direito, vocês estão vendo uma foto de um andame fachadeiro na Zona Leste, onde quem morreu foi encarregado pela queda dele. Então, é um andame seguro, é óbvio que os cuidados devem ser tomados principalmente no processo de montagem e desmontagem. Aí, nesse caso, era uma montagem interna, um andame de fachada, mas pelo lado interno. Se vocês olharem, não tem nada de excepcional, o isolamento da área, o telamento, né? Outra coisa, assoalho em todos os pavimentos, a própria estrutura do guarda-corpo, ele já faz a proteção contra quedas, o telamento e, se possível, as escadas não na lateral, mas as escadas inclinadas como se fossem alçapões pelo lado de dentro. Tá? Você não joga o trabalhador pelo lado externo. Claro que tem projeto legalmente habilitado, né? Então, lembrando bem, não se pede normalmente RT e projeto para um andame tubular, né? Mas para um andame do tipo fachadeiro, pela complexidade, o andame suspenso e andames balanços, a norma ainda manteve essa obrigatoriedade, é fundamental. Agora, qualquer tipo de andame tem que ter um procedimento de trabalho para a confecção do mesmo. Tá? Um outro ponto importante, Juarez, foi a adequação à norma de ancoragem, né? Nós tínhamos um tipo de marcação nos pontos de ancoragem, foi um ganho que nós tivemos a partir de 2006, a partir da portaria 157, que toda obra acima de 12 metros teria que ter pontos de ancoragem para manutenções futuras. Alertados pelos colegas da 35, a ideia foi equalizar a necessidade do ponto, do material do inox, né? Tentar evitar o galvanizado, porque tem galvanizados e galvanizados, espessura de galvanização de zinco, são até rudimentares, então a ideia é utilizar só o material inox, tá? E aí, em cima disso, tem-se, por exemplo, aqui Aqui você tem, por exemplo, as marcações dos andames, que elas são similares, né, ao que já está previsto na 16325. O resto é igual. Aí, se der para enxergar direitinho, tem o acesso à norma, ao lote de fabricação, à carga mínima, ao acesso ao manual, quer dizer, para falar a mesma língua. Outro ponto importante, havia uma confusão até dos profissionais de segurança, dos engenheiros da obra, né? O que é andame com catraca, né? Então, até sistemas de manivela estavam sendo proibidos, não é isso, pessoal. Então, a gente deixou bem claro, é proibida a utilização de andame suspenso com enrolamento no cabo no seu corpo. Tá? Aquele andame mecânico, onde o cabo de aço é passante, pode usar numa boa, sem problema nenhum. Porque o grande problema era o aspecto ergonômico, e até de produtividade para o empregador. Esse andame é um andame que tem alguns pontos positivos. Se você olhar, precisa de um tsunami para deslocar ele meio centímetro para lá ou para cá. Ele tem uma estabilidade boa, só que em termos de produtividade, não era o ganho necessário que o empregador queria. E para a nossa área, em termos de segurança e saúde, ergonomicamente, os esforços biomecânicos eram muito grandes. Então, o desgaste, os problemas lombares eram muito grandes. Então, o andame suspenso, mecânico ou motorizado, vem substituir com tranquilidade esse tipo de andame com vigamento, né? E um andame que a gente chamava de andame suspenso pesado, que é aquele acima de 400 kg por metro quadrado. Tá? O restante não mudou nada. O andame motorizado, em termos de dispositivos de segurança, não houve alteração. Então, botão de liga e desliga, botão de emergência, aterramento elétrico. A única coisa que a gente andou retirando do texto, lembrando que isso está previsto dentro da 10, dentro da 12, e lembrar no item 18.21, instalações elétricas temporárias, né? O uso do DR. Tá? Então, nós tínhamos o DR no balancinho motorizado, na plataforma de cremalheira e na PTA, que hoje chama-se Pente. Né? Isso foi tirado porque isso vai ficar a critério do profissional legalmente habilitado. Como nós vamos ter a fala do BISO daqui a pouco, né? É fundamental o item 18.21, né? A necessidade do projeto, com o sistema de aterramento adequado, diagrama unifilar, tudo que a 10 pede, né? É amarrado com o item 18.21. Tá?
O resto aqui não tem nada de excepcional. O sistema de block stop, esse é um grande problema. Nós temos um sistema de block stop, que seria um freio de segurança adicional, mas a gente muitas vezes não tem como ensaiá-lo, testá-lo, porque a gente não tem norma, né? A 6494 não entra nesse... A norma muito antiga, de 90, que precisaria de uma revisão completa. Os sistemas de apoio dela, o sistema de guarda-corpo, a única coisa que a gente faz, um puxão de orelha para as empresas que fornecem andames normalmente, que ela deveria vir com telamento, é uma coisa simplesinha, mas não é excepcional, com rodapé e telamento, senão pelo menos o canteiro de obras tem que se preocupar com isso. Tá? Então, em termos de dispositivo de segurança, os batentes, os limites superiores, tudo isso não foi nada a alterar. Então, se você olhar aqui a montagem explodida, né? A proibição do acesso de pessoas não advertidas, o botão de emergência, o botão de liga e desliga, o trabalhar com extra baixa tensão, tudo isso foi mantido no texto atual, sempre respeitando a 10, sempre respeitando a 12, principalmente nesse item de andames, tá bom? Esse é um item, talvez um equipamento muito pouco otimizado no Brasil, que são as plataformas de cremalheira, são equipamentos extremamente seguros, mas por uma série de motivos, né, problema de custo, problema até de conscientização do empregador, ele é muito pouco utilizado. Tá? Então, é um andame que tem o mesmo conceito de um elevador de cremalheira, em termos de sistema de pinhão cremalheira, né? Mas é um sistema que ainda é muito pouco otimizado, apesar que já tem mais de 15 anos no texto original da NR18. Então, os cabos, os plugs, as tomadas blindadas, tudo isso foi mantido, não houve alteração nenhuma, né? É um sistema extremamente seguro, com velocidade baixa, exclusivo para transporte dos dois operadores e o pessoal relativo à atividade. Não é um elevador, por isso que ele é extremamente lento, né? Mas extremamente seguro. É um dos poucos andames que tem uma definição de carga de piso, 150 kg por metro quadrado, quer dizer, e tem todos os dispositivos de segurança que a gente já previa bem antes da revisão da 10 e da revisão da 12. Tá? Aqui, Juarez, no item, e aí tem cadeirinha suspensa, que eu praticamente não entrei em detalhes, não houve uma revisão grande quanto à cadeirinha suspensa, se limitando, a única coisa da cadeirinha suspensa, uma carga horária bem razoável para a cadeira suspensa, até porque é uma atividade de muito risco, então está se pedindo treinamento adicional com um volume de carga horária e uma reciclagem bem grande para esse tipo de trabalhador. Tá? As pentes, né, que agora a gente se remeteu a uma norma brasileira recentemente, realizada em agosto do ano passado, aí vocês têm a tesourinha, que vai até 10, 12 metros, né, e as articuladas, e a telescópica, que pode chegar até 45, 47 metros no Brasil. Nós temos em torno no Parque Industrial Brasileiro quase 30 mil máquinas dessa. O grande problema dela, tombamento e esmagamento da cabeça do trabalhador. Então, nós mantivemos também o mesmo texto, vocês estão olhando a norma brasileira que foi referência para nós. Tá? Então, agora, em vez de plataforma de trabalho aéreo, se confundia, por exemplo, com aquela plataforma que vocês acabaram de ver de cremalheira. Muitos colegas até confundiam isso. Né? Então, essa é uma plataforma elevatória móvel de trabalho, é um sistema autopropelido, quer dizer, tem movimentação própria. Né? E a gente trabalhou como referência essa norma em termos de carga horária, de capacitação principalmente. A gente antes tinha uma capacitação que era em aberto, era a critério do empregador, pensou-se em trabalhar em famílias, em carga horárias de famílias, para três tipos de máquina que vocês viram, mas infelizmente não se conseguiu, se definiu uma carga horária relativamente baixa. Apesar de a gente falar em 4, 5 horas, baixa, mas muitas empresas dão meia hora de treinamento, até porque não é um operador de PTA, né? Ele é um usuário de plataforma, não é para você ser capacitado para tal. Tá? Nós temos muito problema com esmagamento da cabeça e uma das ideias, uma das exigências que não conseguiu ser aprovada seriam tipo sensores de aproximação. A hora que o trabalhador subisse, muitas vezes com um movimento de subida olhando para baixo, esmagaria a cabeça, esses sensores seriam hastes, por exemplo, flexíveis, ao aproximar desligariam o sistema. Lembrando bem que eu não tenho um movimento só
vertical, tem um movimento vertical e horizontal para ele. Os dispositivos de segurança são os mesmos. A gente tem batido muito na tecla do orímetro em vários equipamentos, até para amarrar o programa de manutenção preventiva, tá? Então, tá? O que a gente tinha que falar, Juarez, em termos básicos de andaime, foi muito pouca mudança. Foi uma reorganização da estrutura do texto, enxugamento de muita coisa que era repetida. A máquina tem que ter aterramento, a máquina tem que ter aterramento. Todas as máquinas têm que ter aterramento. A máquina tem que ter proteção contra quedas, e assim por diante. Quer dizer, na parte de andaimes, vocês vão ver um texto muito mais enxuto, muito mais objetivo, com uma ressalva, precisamos ter uma norma técnica de andaimes. Tá bom, Jorge? Perfeito, Antônio. Tem 4 perguntas que têm uma fundamentação parecida em relação à atuação do profissional legalmente habilitado, né? Recolhe RT, não recolhe, precisa ou não precisa de profissional. Então, acho que a gente poderia concluir essa sua fala respondendo essas 4 perguntas. O Rafael deve ter mandado. Tá aí no seu. Está no chat, mas tá no nosso deve chat ter mandado também no no seu zap, não sei. Isso. Mas está no chat tranquilo. também. Então, assim, são 3, na verdade. A gente não pode confundir o projeto da máquina. Eu quero o RT do projeto. Legal. Você quer o RT do projeto do andaime suspenso. Eu vou perguntar para o Nilman vai dar, né, se ele puder fornecer essa informação, o projeto do equipamento, que é uma coisa dele, né? Agora, o projeto de instalação desse equipamento, ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, o andaime suspenso, quer seja mecânico, quer seja motorizado, um andaime do tipo fachadeiro, tem que ter projeto. E outra coisa, colegas, o fundamental, as moças presentes, o fundamental não é RT. A RT ela é obrigatória. O profissional legalmente habilitado, junto ao seu conselho regional, tem as suas atribuições e as suas responsabilidades. Tá? Se vocês olharem o texto da NR18, nós tiramos a palavra RT, até porque o mercado vinha pedindo RT para tudo, e esquecia de ver o mais importante. Não é RT do projeto elétrico, mas é o que o projeto elétrico representa, a qualidade do projeto elétrico, o que ele se referencia em termos técnicos. Tá? Então, se não dá a impressão, peço RT, estou tranquilo. Quantas obras a gente teve com mortes, com os acidentes em empresas que têm RT, mas os projetos estavam mal elaborados, mal concebidos ou mal instalados. Então, vamos lá. Andaime fachadeiro, montagem, instalação, eu preciso ter responsabilidade técnica, eu preciso ter um projeto balizando isso aí, eu preciso ter um procedimento de trabalho. A mesma coisa o motorizado, a mesma coisa o mecânico, e um andaime que é pouco utilizado, às vezes muito pontualmente, um andaime em balanço, que é uma coisa muito especial, às vezes um serviço, uma atividade que não é corriqueira dentro do canteiro de obras. Então, nessa situação, eu tenho que também ter o projeto de instalação, a RT do responsável técnico, devido recolhimento ao seu conselho regional. Então, é fundamental. Agora, pedir RT de montagem de um andaime de 4 metros de altura, um andaime tubular, eu acho, né? Agora, pede o procedimento de montagem e desmontagem, isso é fundamental. Obrigado, Antônio. Eu quero, mais uma vez, né, agradecer essa sua disponibilidade, participação. Eu sei que você está corrido hoje. Enrolado. E eu peço, então, já convido o nosso próximo palestrante, obrigado, Juarez, o engenheiro Aguinaldo Biso, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, assistente técnico da bancada dos trabalhadores do GTT da norma regulamentadora 10. Biso, seja muito bem-vindo, saudades do amigo. Vamos agora conhecer um pouquinho, então, sobre essas vamos dizer assim, interseções da norma 10 com a norma regulamentadora 18. Muito obrigado, Toninho. Boa tarde a todos. Deixa eu só me organizar aqui. Até pelo nosso tempo. Estão visualizando, Rafael? Ainda não. Ainda não? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, que eu tinha... Deixa eu voltar aqui só um segundinho, por gentileza.
Share screen, eu acho que agora está. Tudo bem? Foi. Tá bom, então antes de eu colocar no modo apresentação, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Juarez, é sempre um prazer, um privilégio, né? Obrigado, Toninho, mestre Toninho, né? Falando sobre, sempre uma aula vê-lo, ouvi-lo. Fui convidado para falar um pouco sobre a questão de instalações elétricas em canteiros de obras e, obviamente, que para falar disso nós temos que falar da interface com a NR10, né? E lembrando somente que as observações que eu farei, nós estamos com um texto em vigor e o texto citado da NR10 ele ainda sequer foi discutido em âmbito de tripartite esse ano. Então, nós não temos nada ainda definido no sentido do que virá. Mas, para falar de segurança e eletricidade, até a 18, recentemente, ela foi publicada, né? Mas antes, nós já tínhamos uma revisão na mesma, onde a parte que tratou da parte elétrica, ela basicamente ela se manteve, né, com poucas alterações. Então, eu vou fazer um apanhado geral, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aguinaldo Biso de Almeida, por formação engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Eu participei, sim, desde o início da norma vigente da NR10, em todo o processo, da CPN, da 35, e como falou o Toninho, né, da anexo 4, da 16, e na época, quando estava 18 sendo reestruturada, não essa última versão anterior, eu participei de uma parte do módulo que dizia sobre a parte elétrica. Gostaria aqui, tem muita gente, mas rapidamente fazer uma menção ao meu amigo e mestre Gianfranco, que também esteve com vocês aí já tratando da parte da NR1, né? E também, já que eu vou falar da 18, na época quem me convidou para participar na retrasada foi o grande amigo e mestre Lumbreiras, também do Ministério, tá? Então vamos lá. Bom, gente, para falar de segurança e eletricidade, como eu falei com vocês, o objetivo nosso aqui é tratar um paralelo rápido, objetivo, sobre as principais alterações da 18 com interface com a NR10, a vigente. Independente do que virá, nós não teremos muitas alterações nesse sentido. Tratar de segurança e eletricidade é sempre complexo, porque é um tema que todo mundo entende e quase todo mundo também não entende, né? Ou acha que entende. Então é um grande problema, porque nós temos muito paradigmas. Então, uma grande oportunidade na 18 era que algumas questões fossem esclarecidas e dentro disso eu vou fazer algumas observações, considerando o texto, mas considerando principalmente o fato de eu, em todo o território nacional, atender vários segmentos produtivos na área de construção civil, inclusive. Então, muitos exemplos aqui eu vou citar em função de realidade laboral que nós encontramos aí hoje, tá? Destaques para a nova 18, a inclusão principalmente da hierarquia das medidas de proteção prevista na NR10. E, basicamente, você considerar tanto instalações elétricas definitivas quanto temporárias. E uma das propostas de forma explícita, que a atual já contempla também a 10, é a questão de instalações elétricas temporárias elétricas, ter uma harmonização de conceitos com relação à capacitação, uma harmonização também com conceitos das normas técnicas da BNT, que são normas recomendáveis, né? E basicamente nós não temos como não utilizá-las em vários quesitos que diz respeito à eletricidade, em canteiros e obras de uma forma geral. Algumas questões técnicas também sobre condutores, quadros elétricos, principalmente quando nós falamos em grau de proteção IP. Isso é muito importante, esse termo, gente. Vocês que são de canteiro de obras, devido a influências externas. Aterramentos elétricos. Isso é até hoje tratado como um monstro, porque as próprias normas falam, tem que ter aterramento, tudo quanto é norma que fala, que cita eletricidade, fala que tem que ter aterramento. Aí as pessoas não sabem que tipo de aterramento que eu estou falando. É o aterramento do tipo TN, TT, IT, que é aterramento temporário, é aterramento... Enfim, nós não vamos tratar aqui que nós não temos tempo, mas a palavra aterramento em todas as normas deveria ter um pouco mais, principalmente normas técnicas, explicando o que é isso. A parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que hoje é PDA, pela nova 5419 de 2015, e felizmente traz algumas considerações sobre diferenciais residuais. Bom,
Como eu disse, a principal alteração foi a incorporação da 10. Isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque a partir do momento que você tinha conflitos gritantes entre normas técnicas de todos os tipos com relação à eletricidade, quando eu pego a 18, ela remete a 10, é fundamental. É fundamental por quê? Você já deve ter visto aí durante a semana, imagino eu, a estrutura normativa das normas regulamentadoras. E eu tenho normas gerais, tenho específicas e tenho de segmentos. A de segmento sobrepõe as outras. No caso, a 18, para a construção civil, ela sobrepõe tanto as de gênero quanto as específicas. Então, quando eu remeto a 10, de uma forma intrínseca, eu levo para dentro da norma os quesitos existentes nas normas técnicas, no caso aqui a NR10. Uma vez que isso foi feito, eu tenho que considerar a NR10, que está em vigência. Ela trata de gestão e segurança de saúde, com instalações elétricas e serviços com eletricidade, definindo competências, critérios, né? Na verdade, é um regulamento para a proteção dos trabalhadores e de uma forma geral. E aí, quando eu pego na 18 e falo que a execução das instalações elétricas temporárias e definitivas deve atender a 10, isso vem ao encontro daquilo que nós colocamos na 10. Eu, obviamente, já me perguntaram, Bispo, quer dizer então que na minha obra eu tenho que ter um prontuário das instalações elétricas? Não necessariamente. Vai depender da caracterização da sua instalação elétrica quanto à potência e requisitos específicos, né? Normalmente, se eu tiver média tensão de alimentação acima de 1.000 a 36.000 volts, a alta tensão para NR10 acima de 1.000 volts, se eu tiver instalações elétricas com alta tensão, e a maioria não tem, grandes canteiros, grandes obras, e eu tiver a alta tensão, principalmente, eu tiver potência acima de 75 kW de carga, eu terei que ter um prontuário das instalações elétricas específico, conforme a 10. Senão, eu vou ter que atender a 10, não no prontuário, mas todas aí os outros requisitos específicos da mesma. Então, quando eu estou falando de construção, eu vou ter questão de autorização, capacitação, análise de riscos elétricos e adicionais. Adicionais eu não vou tratar na 10, porque você já viram altura, espaços confinados e outro. Emergência, atmosferas explosivas quando aplicado, a própria instalações elétricas, documentação, proteção, EPIs, na verdade, SPI, como foi bem colocado pelo Toninho, saúde e principalmente a engenharia. Bom, vocês já viram também sobre a NR1, mas obviamente que nós temos que colocar o quê? Que a partir do momento que eu tenho uma NR1, que vai levar para um GRO e para um PGR, para um Programa de Gerenciamento de Riscos, quando eu falo da 10, que é puxada pela 18, basicamente nós estamos falando aí de choque elétrico por contato direto, choque elétrico por contato indireto, dois quesitos intrínsecos dentro de uma situação de construção, uma parte de canteiros de obras, fogo de origem elétrica, eu não vou tratar aqui, arco elétrico e arc blast, e aí são basicamente esses quesitos que vocês deverão considerar como riscos, fatores de riscos, né, da eletricidade, que é o perigo, e os riscos de choque por contato direto, indireto e arco elétrico. Bom, isso aqui é muito interessante. Aí já foi citado pelo Toninho, talvez uma das maiores conquistas, projeto e profissional legalmente habilitado. As instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme um projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Coincidentemente, eu sou conselheiro do CREA, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica de São Paulo. Então, quando a gente fala em PLH para instalações elétricas, e aí eu vou ratificar o que o Toninho disse. Hoje está uma discussão no Brasil sobre a RT, se a RT basta para isso, se garante a segurança. Pessoal, nenhum papel garante segurança. Papel serve para evidenciar competências e responsabilidades atribuídas dentro de uma legislação. O que garante a segurança é o cumprimento de determinados requisitos e, obviamente, se um projeto não for bem feito e adequado à característica laboral, seja ele para eletricidade, seja ele para máquinas, seja ele civil, seja quaisquer, ele por si só não vai garantir a segurança. Então, essa discussão ela é muito ampla, levaria a outra questão. O problema é que no Brasil nós temos muitos interesses de muita gente, e aí se discute determinados requisitos de determinada forma, com outras intenções. Então, hoje a NR18 diz o seguinte, que instalações elétricas temporárias têm que ser executada e mantida conforme projeto. Então, o projeto é feito por um PLH.
a característica do mesmo vai ter que considerar vários requisitos que são o quê? Que são a questão de influências externas. Infelizmente, projetos de instalações elétricas hoje no Brasil, não para a NR18, para tudo, a grande maioria não tem sequer o memorial descritivo de influências externas que nós estabelecemos na NR10. Então, o problema não é a RT, tá? Muito interessante o processo de autorização para trabalhos com eletricidade. Vai para a 10, e aí é muito bacana tratar sobre isso na 18, porque na 18 nós vamos ter peculiaridades dentro de um canteiro de obras. Fazendo aí uma busca pela 10, a 10 fala que a empresa, a organização deve estabelecer um sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência de cada trabalhador. Eu fiz questão de realçar isso, ou de ressaltar, porque dentro de um canteiro de obras nós temos vários personagens que de alguma forma podem estar expostos a riscos elétricos. Os trabalhadores autorizados devem ter essa condição consignada no sistema de registro da empresa, tem que ter um processo de autorização e a empresa vai dar autorização para quem for capacitado, qualificado ou habilitado com os cursos de NR10. Nós não vamos tratar de curso aqui, que nós não temos tempo, mas a palavra capacitado, qualificado e habilitado. E aí, gente, eu gostaria de ressaltar para quem está nos assistindo, sabe, algumas questões fundamentais. Quando eu falo em autorizado para trabalho com eletricidade, eu tenho que seguir uma premissa da 10, que diz respeito a capacitado, qualificado e habilitado, mais a questão de saúde, procedimentos, etc. Bom, o que é que nós temos normalmente hoje dentro de canteiros de obras? Vários tipos de personagens. E aí fica aqui para todos, e não é por conta de canteiro de obras, para quaisquer trabalhos ou cenários com trabalhos com serviços com eletricidade. A grande maioria dos profissionais do Brasil, seja da área de segurança, seja da área elétrica, seja inclusive da fiscalização, desconhecem critérios específicos para análise de exposição a riscos elétricos. Isso é um problema para as empresas. É um problema para os trabalhadores, é um problema para todo mundo. Toda vez que eu falar de segurança e eletricidade, e aqui no caso é canteiro de obras, duas perguntas básicas têm que ser respondidas. De quem é que eu estou falando e de onde é que eu estou falando. De quem é que eu estou falando, eu vou buscar o capacitado, qualificado e habilitado para a NR10, mas principalmente quesitos tratados como competência de pessoas das normas de baixa tensão NBR 5410 e de média tensão, que é a 14039, onde, dentre as influências externas, que são requisitos que devem ser tratados desde projeto, execução e manutenção das instalações elétricas, visando a proteção das pessoas, do meio ambiente, do processo produtivo, eu tenho uma influência externa chamada código B, que é chamado utilização, onde eu tenho 5 grupos de pessoas que podem estar expostas a riscos elétricos. BA1 são pessoas comuns e inadvertidas, BA2 crianças, BA3 incapacitados, BA4 advertidos, operadores e mecânicos e BA5 qualificados. De uma forma intrínseca, dentro de um canteiro de obras, eu tenho pessoas comuns que não são da área elétrica BA1, eu tenho BA4 que são advertidas, pessoas que têm informações suficientes, como operadores e mecânicos, e eu tenho BA5, pessoas da área elétrica. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu for definir medidas de controle, seja no projeto, seja na execução, seja na manutenção, seja na área de segurança, seja para a NR1, seja na fiscalização, quando eu tratar de BA1, só vale proteção total. O que é isso? A instalação elétrica tem que garantir mecanismos de proteção para os trabalhadores ou pessoas que tenham interface com a mesma, onde proteção para risco, para choque, para contato direto e indireto e arco elétrico não dependa de procedimentos ou de pessoas, ou de conhecimento. A instalação tem que ser segura. Quando eu falar de BA4 ou BA5, pessoas autorizadas, admite-se a proteção parcial, que é caracterizada, dentre outros, pelo quê? Por conhecimento, procedimento, treinamentos e etc., EPIs. Desta forma, dentro de um canteiro de obras, eu vou ter instalações elétricas na presença de BA1, de BA4 e de BA5. Então, quando eu for fazer uma análise, por exemplo,
nós colocamos na NR10 que eram as operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão, podem ser feitas por pessoas inadvertidas, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em perfeito estado de conservação e adequados para a operação. Então, aí as pessoas perguntam, Biso, o painelzinho, o robozinho, ele pode ou não pode? Ele tem que ter cadeado pela NR18? Tem, eu vou explicar o porquê. Certo? Mesmo que tenha anteparo interno. Ele pode ser operado por A, por B. De quem eu estou falando? Do BA1, do BA4, do BA5. Isso vai definir a característica construtiva pela 10. Lembrando que a 18 sobrepõe. A 18 fala que é proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores não autorizados. Instalações e equipamentos elétricos. Aí já vem ao encontro do que nós colocamos na 10. Ela é proibida, acessíveis por trabalhadores não autorizados. Então, quando eu tenho uma instalação elétrica num local, num canteiro de obras, eu nem falei das influências externas de água, outra coisa, ele tem que ser segregado, tornado inacessível por meio de uma barreira de invólucro, que é denominado por algo chamado grau IP. E a NR18 traz esse grau IP para dentro dela. Eu vou explicar rapidamente à frente. Quando eu tratar de pessoas BA5 autorizadas, eu posso ter profissionais autorizados que provoquem o a descompartimentação do invólucro, de tal forma que eu tenha riscos elétricos de choque de arco. Mas aí procedimentos e medidas de controle poderão ser utilizadas. E essa primeira figura do lado esquerdo, isso aqui eu fiz questão de colocar porque eu entro em obras e o cara tem lá, quem pode fazer a telefonia? Quem pode? O cara que faz a iluminação, o cara que só pode mexer lá na parte do administrativo, ele pode abrir uma porta de um painel? Depende. Depende do tipo da instalação, do tipo de pessoa e do procedimento, do processo de autorização que você definiu. O que está na 18 vem ao encontro do que está nas normas técnicas da BNT e que pode ser que venha de forma explícita na nova proposta de texto da NR10. Mesmo que não venha, independente da nova proposta, isso já está dentro da 10 de forma intrínseca. Partes vivas não podem ser acessíveis. Eu não posso acessar partes vivas que me permitam levar um choque elétrico por contato direto. Tocar uma parte viva. Só que aí, gente, de construção civil, principalmente, aí, canteiros de obras, massas ou partes condutivas acessíveis não podem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular em alguma falha. O que é isso? Se eu tiver um painel elétrico, uma parte metálica qualquer dentro de um canteiro de obras, é um postinho de iluminação, é a carcaça de um motor, é a carcaça metálica do painel, quaisquer ferragens, elas não devem estar energizadas em condições normais. Entretanto, se houver alguma falha e elas, porventura, tornarem-se vivas por um acidente, eu tenho que ter mecanismos de proteção que protejam as pessoas por contato indireto. Esse é um problema seríssimo em canteiros de obra, por conta da presença de água. Ah, Bicho, vamos instalar DR. Não é por aí o caminho. Nós vamos ver. O DR não pode ser instalado em várias condições, somente em algumas que a norma, felizmente, diz que tem que ser prevista em projeto. Ele está atrelado a um sistema de aterramento. Tem que ser um sistema TM, funcional. Então, não vai funcionar. Se não for um sistema específico de aterramento, o DR não funciona. Então, a outra questão que vem na norma, ela fala de condutores elétricos, muito positivo. Positivo por quê? Porque fala que tem que ser disposto a não obstruir circulação de pessoas e materiais, está protegido contra impactos mecânicos, umidade e outros que são influências externas, conformidade com normas técnicas, ter dupla isolação. Isso vale para máquinas. Falar de riscos elétricos para 18 e se falar para 12, então, que tem máquinas dentro de canteiros de obras, é uma loucura. Por que, Bispo? Porque mais de 90% de todos os inventários de máquinas que fizeram, para 12 não atende riscos elétricos, porque generalizam também, criam monstros e situações que são impraticáveis. Mas vamos lá. Quadros de distribuição, isso aqui é bacana. Muito importante. Eles devem contemplar algumas características, alguns quesitos. Ser dimensionado com capacidade para instalar os componentes de circuitos elétricos. Óbvio, isso tem que estar no projeto.
É lá que eu vou ter projeto, estudo, quando aplicável, estudo de coordenação e seletividade, diagramas unifilares, e a potência instalada ser compatível. Senão eu tenho problemas seríssimos, não só de incêndio, mas de arco elétrico. Ser constituído de materiais resistentes ao calor, isso é muito importante. Garantir que partes vivas sejam mantidas inacessíveis e protegidas. Ter acesso desobstruído, gente. É impressionante, aqui sou eu em algumas obras, né? Impressionante a acessibilidade de painéis elétricos em obras. Impressionante isso, tá? Ser instalados com espaço suficiente para a realização de serviços de operação. Estar identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico. Aí é importante quando eu busco a 10. A 10, ela vai tratar de arco elétrico. Eu vou ter que ter uma sinalização voltada para choque e para arco. E para algo chamado limite de aproximação segura para arco elétrico. Ter classe de proteção adequada, ter circuitos elétricos identificados. E aí vem o grau IP, proteção adequada. Grau IP é uma característica de invólucros, quaisquer componentes elétricos da instalação podem ter, que ele segue uma norma internacional e também hoje no Brasil é 6146. São características construtivas aplicadas ao invólucro, visando três aspectos. Primeiro, proteção de pessoas ao acesso acidental a partes vivas. O acesso de partículas sólidas. E proteção contra a água. Então, antes de eu chegar para alguém e falar, esse painel atende a NR10, essa tomada não atende a NR10, esse circuito não atende a NR10. Gente, na NR10 nós colocamos que as instalações têm que ser construídas, montadas, operadas, reformadas, adasadas de forma segura. O grau IP é em função de influências externas. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estiverem numa sala que tem uma tomada qualquer, ela está energizada com 127 ou 220 volts. Eu consigo levar um choque acidental? Não. Por que não? Porque essa tomada tem um grau IP 2x, 1 centímetro quadrado, não cabe meu dedo. Ela é admitível no lugar de pessoas BA1. Se eu pegar essa tomada no lugar que tem criança, eu não admito essa tomada. Por quê? Porque a criança é BA2. Se você colocar o dedo numa tomada, você é negligente. Se uma criança colocar o dedo, é acidente, já não serve mais esse grau IP. Se for num asilo, também não serve. Então, assim, quando eu falo em especificação de instalações elétricas, eu tenho que depender de quem e de onde. E aí, quando eu vou numa instalação elétrica e tenho presença de água, eu tenho que ver qual é o grau IP mínimo. Se eu pegar um motor que vai ser submetido à água de todos os lados, ele tem que ser no mínimo IP55. Se eu for um motor imerso, já não pode ser o segundo índice 5. Tem que ser 6. Se for submerso, 7 e assim por diante. Então, quando eu entro em determinados lugares para fazer auditorias, inspeções no processo e para auxiliar no processo aí do prontuário das instalações elétricas, você entra em construção hoje, você vai ter vários componentes e várias instalações elétricas. Alta, baixa, média. E eu tenho que entender cada cenário, cada situação, para constituir o relatório técnico das instalações elétricas obrigatório pela 10, e dessa forma o 18 tem que ter também, bem como que virá na 1 como inventário, aí no caso das instalações elétricas. Então são alguns exemplos aqui, e aí os invólucros têm que ser instalados com espaço suficiente, eu já falei isso. Isso daqui, gente, vou comentar com vocês, isso daqui são exemplos de lugares onde eu vou, que eu não tenho espaço. E isso daqui é um canteiro de obras onde eu tenho um vestiário, que eu fui fazer uma auditoria, onde o quadro de instalações elétricas tem DR, piso, tem, porque aqui é obrigatório. No vestiário é. Aí eu fui fazer uma visita de auditoria e perguntei onde é que está o quadro. Eu descobri que ele estava aqui por conta dos conduítes, porque ele está atrás de todos os armários. Biso, mas se estiver atrás do armário, ninguém acessa. Exato, quem não deve não acessa, mas quem precisa também não. Então eu não posso ter isso. Eu estou dizendo assim, questões como essas, coisas para materiais combustíveis, embaixo de caixas elétricas. Então, essas questões, gente, são situações simples e básicas, que são muito complicadas. Aqui é um exemplo de uma sala elétrica recente, no trabalho, para fins de anexo 4, que na verdade é periculosidade, um canteiro de obras. Você entra, olha o espaço dentro dessa sala. Isso foi projetado assim? Se foi projetado,
com ou sem RT, é óbvio que não foi projetado assim. É um absurdo. Se foi construído assim, se foi instalado assim, como é que isso é tratado no RTI, no inventário que vocês fazem? Então, questões como essas têm que ser consideradas. Acessibilidade, instalações elétricas, dá uma olhada nisso, na alimentação do canteiro. E aí, vamos lá. Isso daqui eu só coloquei na versão mais antiga, falava que era proibido o uso de invólucro de madeira. Agora, e tinha que ser revestido de materiais incombustíveis. Agora ela fala que tem que ser materiais incombustíveis. Então, hoje, proteção de circuitos elétricos com madeira é proibido, com materiais combustíveis. Garantir que partes vivas sejam mantidas inacessíveis. Biso, um robozinho, ele atende? Sim, se for construído da forma adequada. Isso que eu tenho aqui é um fecho. Num fecho, eu sou obrigado a ter um cadeado hoje. Pela norma, o ideal é o cadeado, é obrigatório por conta de pessoas BA1, porque o que separa um obstáculo de uma barreira, gente? O obstáculo impede o contato acidental, mas não deliberado. A barreira impede o contato e, para ser caracterizada como barreira, de uma forma muito simples, ela pode ter uma das duas condições. Ou é necessária uma ferramenta para removê-la, ou ela é o quê? Vamos dizer, eu abri a porta e ele desliga automaticamente. Então, se eu tiver hoje um cadeado, eu tenho uma barreira constituída. Agora, se eu tiver um painel com chave, eu também tenho. E se eu tiver um painel desse tipo aqui, Biso, com esse fecho? A princípio, esse fecho precisa de uma ferramenta, só que você entra qualquer um com arranjo técnico padronizado, um pedaço de fenda, uma chave qualquer, ele consegue abrir. Então, é o ideal o quê? Que eu tenha segregação. Biso, posso ter painéis desse tipo? Ele é adequado, grau IP adequado, projetado. Aí eu entro na obra, ele está fixado num lugar que é de madeira. Se você, o projeto, não contemplar esse tipo de material na influência externa, não pode. E a maioria não vai contemplar, é óbvio. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Porque senão a gente tem que quebrar paradigmas. Você não pode exacerbar para mais, mas também não pode subdimensionar o risco. Então, ó, painéis elétricos, ele tem que ter tomadas adequadas, com cor adequada, tem norma para isso. É 127 volts, é 220, é 380, é 500, é 600 volts, é baixa tensão. Então, essas questões, como eu vou dimensionar? Quem pode ter acesso? Biso, se um painel meu elétrico de baixa tensão tiver com cadeado fechado e eu abrir a porta desse painel e ele não tiver um anteparo de policarbonato, que não é acrílico, gente, acrílico pega fogo, policarbonato específico, é obrigatório o policarbonato? Pela própria norma construtiva de painéis, a 60439-1, eu posso ter painéis sem anteparos internos, depende de onde ele estiver e quem for atuar. Se eu tiver hoje uma barreira externa, que eu preciso de um cadeado, eu não estou dizendo para vocês não colocarem a proteção, por favor. Hein? Eu estou dizendo assim, o que é norma, quais são os requisitos que eu tenho que adotar. Ah, mas e se o eletricista abrir essa porta e não tiver um anteparo? Ele tem que estar provido de todos os mecanismos necessários para proteção ao choque e arco elétrico. Se eu tiver um anteparo e abrir a porta, eu tenho risco de arco elétrico? Depende do grau de energia incidente que tem que ser calculado desde a fase de projeto. Então, aqui, ó, Biso, painéis desse tipo, que eu abro a porta para o cara apertar um botãozinho. Ele pode, para ligar uma batedeira, para ligar um batedor, para ligar um... Depende do projeto. Se esse painel foi projetado com as influências externas para estar nesse local, que eu tenho poeira, que eu tenho umidade, que eu tenho grau IP no mínimo 2x adequado, que eu tenho... Ele pode ser dessa forma, desde projetado para tal. E essas pessoas têm que ser autorizadas, que não é estar fazendo curso de NR10. Depende se é capacitado, qualificado ou habilitado, ou se é advertido. Então, aqui eu fiz alguns exemplos de painéis, olha, adequados, painéisinhos adequados, tá vendo? Olha, painéisinhos que têm a tomada adequada. Biso, esse painel tem que ter DR, que é o diferencial residual? Depende. Depende do que? Do projeto, que vai definir novamente, em função das influências externas, se é obrigatório ou não um diferencial residual para choque elétrico. Esse painelzinho eu peguei aqui embaixo, ó, IP54. Esse é um painel que está protegido contra
acesso acidental, até com uma ferramenta, com o dedo. Ele está até com um pedaço de fio, você não consegue tocar a parte viva. O 4, ele protege contra a água, vidro superior, até determinados ângulos. Então, isso tudo tem que estar previsto em projeto das instalações elétricas. Fiz uma observação aqui com relação a 10, porque, só desculpa um minutinho, na 10, ela diz que a identificação, a sinalização de instalações elétricas deve contemplar vários requisitos. Se você considerar hoje o que está proposto no novo texto, mas já existe no texto atual de uma outra forma, mas fala de riscos elétricos, riscos adicionais, e o arco elétrico está ali dentro, hoje uma sinalização de um painel elétrico, ele vai ter que contemplar, se atender a NR10, ou para atender a NR10, riscos de choque de arco, zona de risco, zona controlada, limite de aproximação segura, os EPIs obrigatórios. Aí fica aquela pergunta. Mas um canteiro de obras, eu tenho que ter isso também mesmo? Bom, a 18 fala que tem que atender riscos, tem que ter sinalização para os riscos elétricos. Remete a 10. Para atender a 10 da forma correta, tem que ter uma etiqueta, não precisa ser igual a essa. Mas isso foi só um exemplo. Subentende-se que a resposta seja sim. Se eu tenho uma interface entre as normas e a outra não fala o que tem que ter na identificação, sim. Bom, dentre umas principais alterações colocadas pela portaria, né, que introduziu a 18, e aí já foi até colocado pelo meu grande amigo Gianni, me esclareceu um item que eu achei muito interessante, né? A 18 está prevista aí para um ano, né? E quando entrou em vigor, e tem a NR1 que é em março. Então parece que será feito um ajuste, né, quanto à PGR da 18 para ser também junto aí com a NR1. Mas enfim, isso é só um comentário. Bom, dentre as principais alterações, destaca-se a obrigatoriedade de você instalar o DR, o disjuntor diferencial residual de alta sensibilidade. Tem vários tipos de DR. Um deles, ou alguns específicos, são para choque elétrico de alta sensibilidade, 30 mA. Um de obrigatório, bem como a proteção contra descargas atmosféricas, atendendo normas técnicas. Isso eu reputo como sendo um avanço, um grande avanço na norma. Parabenizo quem colocou, porque quando você remete a normas técnicas, a obrigatoriedade da utilização do DR como medida de segurança adicional numa instalação elétrica está prevista em normas técnicas, a NBR 5410, em função de influências externas. Então, a própria utilização de um DR tem que ser previsto num projeto para que o mesmo, inclusive, tenha a eficácia necessária. Não adianta eu sair instalando o DR só por instalar. Se o meu sistema de aterramento não é adequado, ele não vai atuar da forma correta. Você tem uma falsa proteção. Então, tem que ser previsto em projeto. Já existem lugares obrigatórios. Nós vamos pegar área de vivência, vamos pegar refeitórios, vestiários, mas na planta, a obrigatoriedade vai estar atrelado a um projeto que defina condições, dentre elas, presença de água, grau IP, sistema de seccionamento automático da alimentação em função do regime de aterramento funcional. Então, isso tudo passa pelo profissional legalmente habilitado, tá ok? Outra questão que é importante, como ela já define a obrigatoriedade a 5410 em locais especiais, então, se você chegar hoje num canteiro de obras, uma área de vivência, já repito, um restaurante, um banheiro, chuveiro, tem que ter DR. O restante tem que estar também junto com isso, especificado em projeto. Lembrando que restaurantes são locais especiais e tem uma norma técnica específica para projeto de instalações elétricas dentro desses lugares. Outra questão que é fundamental ser citado é a questão do paradigma do PDA, proteção contra descargas atmosféricas, que é esse termo que é utilizado pela norma NBR 5419 de 2015. Mas a gente ainda fala SPDA, é o PDA,
esta norma, ela tem 4 capítulos. Um dos capítulos estabelece uma obrigatoriedade, o capítulo 2, de análise de risco, para que seja verificada a necessidade ou não da instalação de um PDA. Então, quando eu vou fazer um projeto, e aí também do provisório, eu vou definir se é obrigatório ou não a instalação de como está citado aqui, SPDA, para segurança do que diz respeito a todos os processos, meio, pessoas. Pode ser que não seja obrigatório um SPDA, o SPDA, mas tem que estar num projeto, no memorial descritivo que eu fiz para atender a NBR 5419. São esses paradigmas que nós temos que entender. Eu não estou dizendo que não precisa, eu estou dizendo que tem que ser verificado no projeto. Bom, isto colocado, foram os 2 principais itens que eu vejo da parte técnica, eram os maiores paradigmas, SPDA e DR. Tem a questão aí do bloqueio. Biso, sou obrigado a ter um sistema de bloqueio? Ora, eu tenho sistema de bloqueio obrigatório dentro dos sistemas elétricos. É para atender a 10? Bom, a 18 sobrepõe. Fala que os dispositivos de manobra devem ser compatíveis com circuitos elétricos que operam, ser identificados e possuir condições para bloqueio. Ótimo. Porque a NR10 fala que o bloqueio é uma parte do processo de desenergização. Só que quando eu falo de NR10 para pessoas autorizadas, e não mais só o BA1 agora, eu tenho atividades que são realizadas instalações elétricas com circuito energizado, por pessoas autorizadas, e aí eu não vou ter bloqueio. Mas isso é o autorizado BA5. Então, a norma 18 fala, então, hoje os dispositivos, os painéis e outros, devem permitir a instalação de bloqueios. Tá? Vem ao encontro da 10, que nós colocamos lá no memorial descritivo da 10, que também tem que ter esse dispositivo. É que quando eu falo da 10 específica, é só do risco elétrico, e tem situações de várias formas para trabalhar com eletricidade. Na baixa, na média, na alta energizado. Eu já trabalhei em 13 mil energizado, trabalhei em 440 mil energizado. Então, eu tenho trabalho ao contato direto, indireto, distância, proximidade. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o foco aqui. Mas é bacana, muito bom, quando normas técnicas de segmentos específicos passam a incorporar requisitos de gênero e requisitos técnicos de normas técnicas, a fim de, primeiro, garantir a efetiva segurança dos trabalhadores, mas que também sejam execuíveis. Senão, você cria monstros, às vezes, não estou falando da 18, em geral, e sem, contudo, proteger os trabalhadores, que é o foco da norma. Bom, máquinas e equipamentos móveis, ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica por intermédio de plug, tomada e conformidade. Aí vamos falar de ferramentas elétricas, rapidamente. Ferramentas elétricas, hoje, a maioria para trabalhos com eletricidade deve ter no mínimo dupla isolação, esse quadradinho duplo aqui. Eu não estou falando de alicates e chave de fenda, estou falando elétrica. Alicate, chave de fenda tem que para eletricista, para elétrica, perdão. Tem que ter dupla isolação, que é um triângulo duplo, classe 0, 1000 volts. Aqui é outra coisa. Aqui é ferramentas elétricas. O ideal é dupla isolação, para proteção contra choque por contato indireto, na parte metálica da ferramenta. Se eu tiver dupla isolação, ela for projetada para tal, eu não preciso, por exemplo, como exemplo, tá? Um DR. Entretanto, eu posso ter ferramentas que vou trabalhar na construção, que devido à geração de calor pela alta potência, uma esmerilhadeira grande, de grande porte, uma britadeira e outras, elas geram calor que eu não consigo instalar dupla isolação. Elas têm que ser metálicas. Agora muda de figura. Se elas forem metálicas, eu tenho caracterizado o risco de choque elétrico por contato indireto, eu tenho que ter um mecanismo de seccionamento automático da alimentação, que pode ser o DR ou não, estou apenas colocando, mas que tem que ser previsto em projeto, para que eu proteja os trabalhadores de choque por contato indireto. Então, várias máquinas e equipamentos têm que estar previstos, e aí tem a ver diretamente com o sistema de aterramento funcional, que nós chamamos TN, TT ou IT. Agora, tem que tomar um cuidado. Eu entrei outro dia um cenário que tinha uma transportadora de materiais
e foi feito um processo não só de fiscalização, não importa por quem quer que seja, e pediu que eu quero um laudo assinado por um profissional legalmente habilitado, lá ele queria um engenheiro eletricista, evidenciando o nível, a resistência, o valor da resistência de aterramento daquele equipamento. Pediram ajuda, eu falei, gente, não tem como medir resistência de aterramento, porque esse equipamento não possui resistência de aterramento. Esse equipamento possui um sistema de aterramento, que a gente chama como avaliação de impedância de falta, que eu não tenho como medir aterramento na arte. Então, assim, gente, de novo, remete ao quê? Ao projeto. Então, parabéns aí novamente por essas questões. Vamos avaliar. Máquina, gente, é seríssimo em canteiro de obra. Seríssimo. O número de acidentes com profissionais que não são da área elétrica, BA4, operadores mecânicos e BA1, com acidentes de origem elétrica por contato indireto em máquinas e ferramentas metálicas, é um absurdo. O cara toma um choque, tem a tetania e tem falecimento aí por choque elétrico, tá? Aí nós vamos ter pessoas habilitadas da área de saúde para falar sobre isso. A norma prevê circuitos separados, eu coloquei esse termo para ficar mais claro. Instalações elétricas com circuitos distintos, com níveis de tensão distintas, eles têm que ser separados dentro de bandeiras ou outros artifícios. A área de transformadores e salas de controle devem ser separadas por barreiras físicas, sinalizadas contra o acesso de pessoas não autorizadas. As áreas onde ocorrem intervenções devem ser isoladas e sinalizadas. Aqui eu coloquei um exemplo positivo de uma empresa que eu fiz um trabalho, achei muito bacana. Eles têm um perfil de autorização conforme a NR10 tudo, no canteiro de obras. E na porta de uma sala de média e alta tensão, eles têm inclusive uma placa dizendo quem são as pessoas autorizadas a adentrar. Eu achei super bacana isso. Isso vem ao encontro assim, do processo de autorização, que a NR10 define. A empresa tem que estabelecer um sistema que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência de cada um. Trabalho em proximidades, fantástico. A NR10 fala em trabalho em proximidade, é quando eu posso adentrar parte do meu corpo, a ferramenta que eu manipule na zona controlada. Não se deve ter média e alta tensão aérea dentro de canteiro de obra. Se eu tiver um 13.800 volts, uma rede aérea, por exemplo, nenhum equipamento metálico ou condutivo pode chegar a menos de 1,38 m daquela rede. Então não adianta eu colocar um guindalto, uma grua ou quaisquer outros, eu tenho que avaliar essa condição. E aí remete para 10, que eu acho que é muito bom. Montagens metálicas, fala aqui de eletricidade estática, muito bacana, remete ao sistema de aterramento. E aí agora, para a gente fechar aqui algumas fotos, eu colocando aqui, tá vendo? Algumas questões de canteiros de obras, né? A gente fazendo algumas auditorias sobre a parte elétrica, sobre acessibilidade. Isso aqui não é mais admissível dessa forma, a não ser que eu tenha grau IP2X para tudo, que eu não consiga tocar o dedo. Aqui é um painel que eu abri a porta para mostrar que ele tem um anteparo interno. Isso daqui é muito sério. Eu posso ter cabos, condutores, como foi citado lá atrás, elétricos, passando por cima de partes metálicas? Pode, desde que eles sejam projetados para tal. Se ele tiver um isolamento adequado, uma característica construtiva para isso, pode. Por isso que o projeto tem que prever. Mas e se ele tiver, por exemplo, situações de impacto, que vai ter máquinas ou alguma coisa que possa cortar a isolação? Tem que ser prevista, tem que ter dupla isolação. Eu estou com um acidente elétrico fatal num canteiro de obra, onde um profissional acabou falecendo por um choque elétrico de 220 volts, usando uma máquina sobre um andaime. Toninho falou de andaime agora há pouco. Houve um vazamento, energizou o andaime, ele morreu por contato indireto. Biso, ele estava em cima do andaime? Não. Ele estava descendo do andaime, quando ele colocou a mão no andaime, descendo, e os pés no chão, onde tinha água, inclusive. Como é que eu trato isso? Era um problema do quê? De alimentação que provocou o contato indireto. Então, essas questões, tá vendo? Ó, instalações elétricas podem... Ai, Bis, ela não é bonita. Não se trata de bonita. Trata-se de ser adequada. Ser bonito ou não é uma concepção dos olhos de cada um. Certo? Não vou dizer se eu acho bonito isso. Eu estou dizendo o que é adequado e o que não é adequado. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, instalações elétricas. Olha aqui, ó. Aqui está sinalizada, está com grau IP adequado, é metálica, está com as tomadas adequadas. Agora, isso é adequado para esse canteiro? Depende. Aqui eu tenho agentes químicos que podem provocar
a degradação do meio desse painel elétrico. Ele deveria ser previsto o quê? Quando eu falo o quê? De influências externas. E aqui, ó, a maioria dos canteiros pode ter média ou alta tensão. Eu vou ter um lugar específico para média ou alta tensão, específico para quem é autorizado. Outra questão seríssima, é uma outra ocorrência que eu estou atendendo. O rapaz também não morreu, levou um choque elétrico. Onde? Num poste de iluminação. Não é este daqui, eu só coloquei essa foto, porque é uma obra que eu fui. Está alimentado por instalaçãozinha elétrica aqui, mas por a questão do aterramento não ser adequado, ele levou um choque elétrico na onde? Aliás, nem foi na iluminação, desculpa, foi na câmara de segurança. Que foi dar uma manutenção e levou um choque no poste metálico. Chama-se contato indireto. Ferramental, vai seguir a 10. Biso, todas as minhas ferramentas têm que ser isoladas? Depende. Se você for intervir com instalações elétricas energizadas, sim. Eu nem vou entrar no mérito de como são essas ferramentas aqui, não é esse o foco, mas é um item a ser considerado. Voltímetros, é o segundo critério, é o segundo quesito de acidente de origem elétrica por arco elétrico no Brasil, porque os voltímetros não são adequados. Eu não estou falando que tem que ser de 600 volts ou 1000 volts, eu estou dizendo que tem que ser no mínimo categoria 3. Então, dentro de uma instalação elétrica, tem que ter no mínimo categoria 3. Não importa se é 600 ou 1000 volts. Então, compre a marca que quiserem, mas tem que ser categoria 3. Então, essas questões aqui, escadas metálicas, Bios, eu posso usar a escada metálica numa obra? Claro. Eu posso usar a escada metálica para trabalhar com eletricidade? Agora é outra conversa. Depende. Se o seu cenário for projetado para isso, para riscos elétricos, sim. Se não, não. Senão eu tenho que ter materiais isolantes. Toda obra tem que ser assim. Em gênero, não use metálica para a área elétrica. Salvo critérios específicos, se definidos, são questões muito específicas de programa. Senão, não. E aí vamos, ó, instalações, aterramento. O aterramento funcional e o aterramento da porta. Nossa, Biso, essa porta está aterrada, está ok? Sim, a porta está. Só que teve um acidente de origem elétrica nesse painel. Ué, mas ele não estava aterrado, ele está, a porta está interligada e que potencializada. Só que o sistema de aterramento não está inserido dentro do painel. O que adiantou a porta estar interligada se o aterramento não está funcionando? Como é que eu avalio a eficácia ou a funcionalidade no sistema de aterramento funcional? Aqui um exemplo bacana, olha, uma sinalização que eu achei legal, eu quis colocar aqui, sobre instalações elétricas em canteiros de obras. Aqui eu já havia colocado, aqui a questão do fecho, e aqui, para finalizar, para a gente poder abrir para o comentário, é um item que eu acho que é oportuno, muito oportuno, eu vou falar isso por experiência, que nós estamos aí atendendo aí fora. Vamos lá. A NR10 não trata de passivo. O que trata de passivo é a NR16. Entretanto, o anexo 4 da NR16 de 2014, ele define critérios para passivos para fins de um agente de eletricidade. E ele traz para dentro de si não mais o sistema elétrico de potência, mas o sistema elétrico de consumo, atrelado ao quê? A 3 condições: alta tensão, se executar atividades ou operações, trabalhos em proximidade conforme NR10, que tem a ver com zona controlada, e trabalhos de instalações elétricas de baixa tensão que não atendam 1028 da 10, que é desenergizado, extra baixa tensão e outros. E fala que não tem direito quem executar operações elementares desde que as instalações sejam adequadas. Então, de uma forma intrínseca, quando eu tenho eletricidade dentro de um canteiro de obra, eu trago para dentro de si a NR10, como está colocado na norma. De forma intrínseca, eu trago também o anexo 4 da NR16. Então, recentemente, eu já fiz alguns estudos para alguns canteiros sobre isso. Eu não estou dizendo que se é para ter direito ou não, eu estou dizendo que tem que ser avaliado também. Então, assim, eu, pelo tempo, eu fui muito rápido até para poder abrir, talvez, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, né? Eu tentei ser o mais rápido possível, objetivo, né? E aí, eu agora, Juarez, não é o Rafael que está conosco aqui? Não, tô na área.
Tá na área também, né, Juarez? Eu estou vendo você e estou vendo o Rafael também agora. Tamo junto, tamo junto. O Elvio que estaria, eu não citei seu nome, Elvio, desculpa, né? Eu não quis citar durante, é um prazer aí. Que Ô, Bispo, eu quero te parabenizar, né, pela excelência da sua exposição, o material muito rico, você realmente é muito didático, né, e acabou encaminhando a maioria das questões aí, de alguma maneira, você mencionou nos seus comentários. Agora, o Rafael separou aí 3 questões que estão no seu zap. Tá aí. Já estou para que a gente abrindo aqui. pudesse atender a demanda do nosso público. Então, se você puder dar uma olhadinha aí. Posso eu mesmo fazer a pergunta aqui para o pessoal? Pode, faz a pergunta e já encaminha a resposta. Tá, um colega, Wellington, do Seconce, falou, Bispo, então para fazer o curso de NR10 é necessário uma triagem, não sair treinando todo mundo? Boa pergunta, Wellington. É o seguinte, curso de NR10, nós temos 2 cursos, o básico de 40 horas para todo mundo e um chamado de complementar sistema elétrico de potência. Normalmente, primeira questão, para canteiros de obras, normalmente não se aplica sistema elétrico de potência, salvo para profissionais que de alguma forma venham executar atividades não em alta tensão, não é isso, mas dentro do sistema elétrico de potência. Por que eu estou falando isso? Porque a NBR 14039, que é média tensão, que vai de 1.000 a 36.200 volts, nós inserimos no item 5 do curso básico. Então, CEP não tem a ver com tensão só. Então, dentro de uma obra, normalmente é um curso básico. Eu tenho reciclagens. As reciclagens, elas vão em 4 condições. Quando até 2 anos, quando eu mudar de empresa, quando eu ficar afastado por mais de 90 dias, isso na norma vigente, e quando eu tiver alterações em processos significativos. E a carga horária e o conteúdo dos cursos de reciclagem deve atender a situação que o motivou. Quem vai definir conteúdo e carga horária é a própria empresa em função da realidade laboral. Isso na norma vigente. Bom, existe um outro item, então você tem que primeiro saber, na tua empresa, que é um canteiro de obras, eu tenho eletricista, é BA5. Eu tenho operador, não sei das contas, que vai mexer com a eletricidade especificamente como capacitado. Capacitado é o cara que atende 2 condições. Tem muito em obra isso. O que é o capacitado pela 10? É o cara que não tem formação e vai executar alguma atividade na área elétrica. Ele tem que atender 2 condições básicas. Quais são? Tem que ser treinado, capacitado no NR10, operacionalmente, sobre a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, que é o engenheiro eletricista, e tem que trabalhar sob a responsabilidade do mesmo, não junto, que vai definir o limite de abrangência dele. E esse treinamento operacional só vale para aquele local que ele está trabalhando. Esse cara, se for sim, tratado como autorizado e capacitado, vai ter que ter o curso de NR10 também, óbvio. Agora, eu posso ter várias pessoas não relacionadas com instalações elétricas. O item 1089 da NR10 fala as atividades não relacionadas com instalações elétricas, desenvolvidas em zona livre, na vizinhança da zona controlada, esse pessoal deve ter uma informação formalizada que permita, enfim, ter os quesitos de segurança. Então, se eu tiver instalações elétricas segregadas, onde o cara vai fazer uma operação qualquer, não da elétrica, não dentro do local de serviço elétrico, porque eu tenho local de serviço elétrico e tenho área comum. Se esse cara não for da elétrica e não for ter uma interface de intervenção elétrica em instalações, eu posso fazer o quê? Ter uma informação formalizada. Operações elementares, de liga e desliga, também eu não teria que ter o curso da NR10. Ah, Bispo, mas e a 12? A 12 é outra conversa, a 12 fala em extra-barca tensão, eu não vou entrar nessa seara aqui, que isso levaria a uma discussão muito grande do que é obrigatório extra-barca tensão para riscos elétricos. Então, mas curso, sim, eu tenho que fazer uma matriz definindo quem são os autorizados, se é capacitado, qualificado ou habilitado, se é um BA1 que não precisa de NR10, só informação, para definir os cursos obrigatórios e as reciclagens. Lembrando da interface com a NR1, que a NR1 faculta agora que cursos de outras empresas possam ser admitidos, desde que aprovados pelo SESBIT. Cuidado com isso para a NR10. Cuidado. É importante entender a peculiaridade construtiva da minha instalação elétrica. Eu acredito que eu tenha respondido essa pergunta, Juarez. Tá? Tem mais alguma? Tem mais uma aqui. Angélica, do Rio de Janeiro. Na sua opinião, qual é a principal causa de acidentes com eletricidade no canteiro de obra? 2 quesitos básicos. Primeiro,
a não construção de instalações elétricas conforme influências externas. Ou seja, nós temos tantos recursos tecnológicos. Hoje, aquilo que é novo, é admissível que eu tenha mais determinadas condições. Aquilo que é antigo, eu tenho que tratar o risco e tolerar. Mas o principal fator para o BISO, dentre outros, não vou entrar em discussões de outros fatores, mas especialmente, falta de conhecimento de todos os níveis do que é uma instalação elétrica segura, de como tratar e trabalhar com instalações elétricas. Então, assim, é um conjunto. A instalação elétrica não ser adequada, mas principalmente a falta de conhecimento. É óbvio, entra supervisão aí, entra tudo, tá? Mas é óbvio, procedimentos e tal, que nós temos outros fatores. Eu só quis elencar 2 que são mais fáceis de serem, talvez, entendidos e admitidos. Ressalto que eu não falei de emergência, porque imagino que já tenha sido tratado na 35, na 1, não quis falar de emergência, que é obrigatório, claro, para riscos elétricos, né? Nós temos pessoas especialistas aí da área, que talvez vão falar agora sobre emergência ou sobre questão médica. Eu não citei isso, e não citei de responsabilidades, porque foi remetido também para outro processo, que é a responsabilidade objetiva. Nem está mais na 10 a solidária, porque já está em outros requisitos que estão acima disso ainda. São essas 2 questões, Juarez. Muito obrigado, Biso. Muito obrigado. Você depois olha o chat com calma, tem muito elogio aí para você na sua palestra. Que bom. Eu quero revelar rapidamente aqui, antes do início. Desculpa, Juarez, eu vou retirar algumas fotos. Só um comentário, pergunta. Eu vou retirar algumas fotos da apresentação e vou passar para você disponibilizar o pessoal, tá bom? Claro. Então, eu quero revelar aqui, a gente faz o aquecimento antes da abertura da sala, e o Biso, nesse aquecimento, ele disse, olha, eu coloquei lá umas cervejinhas geladas no freezer para depois da palestra. Então, Biso, bom proveito, só que na próxima vez eu quero estar junto aí compartilhando essa cerveja, viu? Muito obrigado por tudo, amigo. Um abração. Um abraço. Valeu. Vou chamar, então, agora, né, nós, antes de iniciar a palestra do Alexson, nós pedimos para o Seconce que pudesse colaborar com o encaminhamento do seminário, trazendo um pouco de informação sobre o PCMSO na indústria da construção. E vamos ter oportunidade, já está na sala conosco, o Dr. Giancarlo Brandi, que é médico do trabalho e coordena essa área no Seconce São Paulo, para falar um pouquinho sobre o PCMSO. Logo em seguida, nós retomaremos, então, o encaminhamento da palestra do Alexson Oliveira. Então, boa tarde, Giancarlo. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade. Queria trazer um pouquinho aí para vocês do que está mudando com relação ao NR7. Eu queria também me apresentar, tá? Eu sou Giancarlo, sou gerente médico da medicina ocupacional aqui do Seconce. Eu fiz especialização na Santa Casa, em medicina do trabalho, eu fiz especialização em perícia em medicina legal na USP. Gostaria de expor aqui um pouquinho. Peço desculpas porque eu fui pego de surpresa e não trouxe nada para apresentar para vocês em PowerPoint, em nada, mas... Sem problemas. Coisas com relação às alterações, né, da NR7. Então, com essas alterações aí de legislação, a gente vai ser, eu acredito que seremos muito felizes na área de saúde e segurança, que essas alterações foram muito importantes, né, para dar um up aí na nossa área. Os documentos vão deixar, então, de ser cartorial, né, com o PGR a gente vai ter que fazer um gerenciamento do risco de uma maneira contínua, e o PCMSO vai ter uma forte relação com o PGR, porque ele vai retroalimentar esse PGR no quesito da saúde e monitorar, né, se nossas medidas estão sendo eficazes para a prevenção do adoecimento do nosso trabalhador. Um olhar fundamental aí que a gente tem que ter que agora vai ficar muito mais claro a diferenciação de perigo, de risco,
das medidas que a gente vai adotar. A gente sempre pleiteou, né, que as medidas, primeiramente, a gente deve mudar o processo da linha de produção, do ambiente de trabalho, o processo produtivo, para depois a gente cair nos equipamentos de proteção coletiva e, por último, o equipamento de proteção individual. Então, a gente vai começar a ter isso mais claro. Acho que a gente vai começar a conseguir ter uma fotografia do ambiente de trabalho. No quesito médico, a gente vai deixar de fazer um exame para o indivíduo e vai começar a olhar o coletivo, né, das coisas, porque dentro dessa nova NR7 a gente vai ter que fazer um levantamento, um relatório analítico, né, da condição clínica do nosso trabalhador. A gente vai ter que falar se está desencadeando se está agravando, se está desencadeando alguma doença, se é de cunho ocupacional, quais são os riscos ocupacionais. E aí, se a gente parar para analisar, as diretrizes do PCMSO ficaram muito mais amplas agora e descritas, né, na NR, que a gente tem que detectar os agravos à saúde do trabalhador, detectar os agentes nocivos no ambiente de trabalho, implementar e monitorar a prevenção e as medidas preventivas que a instituição tá adotando, que a empresa está adotando, que o canteiro de obra está adotando. A gente tem que subsidiar, né? Já fazia isso, mas agora a NR deixou uma forma clara que a gente tem que subsidiar o afastamento e o processo de reabilitação, né, do trabalhador do INSS nos casos acidentados. E ela também deixou claro, isso foi muito feliz do ponto de vista médico, porque a gente pode fazer agora um retorno ao trabalho de uma forma gradativa, a gente consegue adequar um pouco mais esse trabalhador nas suas atividades. A ANR está permitindo que a gente estabeleça isso. E com esse relatório analítico, a gente vai ter uma visão global do que está acontecendo no ambiente de trabalho, a gente vai conseguir definir se aquele setor em específico está adoecendo mais, por qual motivo, se as medidas de proteção estão sendo eficazes naquele setor. Então, acho que isso a gente vai ganhar bastante, né? Um outro quesito aí da norma é que ela deixou claro que agora o exame de mudança de função não chamará mais exame de mudança de função, e sim mudança de riscos ocupacionais. A antiga norma já tinha isso na premissa, que a gente deveria fazer o exame de mudança de função toda vez que a gente trocasse esse trabalhador, colocasse ele em uma exposição de risco diferente, e isso não era muito claro para todo mundo. Então a norma, felizmente, agora trouxe isso como um nome de exame, né, para a gente deixar isso um pouco mais claro. Outro ponto discutido aí que a norma trouxe é que MEI, ME e EPP estão desobrigados de fazer PCMSO, mas ela deixa claro que é desde que não tenhamos riscos ocupacionais, seja grau de risco 1 e 2, não tenha risco ocupacional e exposição a agente físico, químico e biológico, e além disso os fatores antiergonômicos, né? Na construção civil a gente aborda muitos fatores antiergonômicos, porque desencadeia lombalgias, doenças de movimento repetitivo. Então a gente já tem esse viés aí muito forte na construção, e a gente deve abordar, né? Com relação também aos anexos dessa nova norma, a gente teve uma abrangência dos exames complementares. Eles foram felizes aí na definição, porque às vezes a gente tem um marcador de exposição excessiva e dá essa característica, e nem sempre aquilo é uma doença, você vai só monitorar o ambiente de trabalho. Então ele deixa claro, ele teve uma expertise muito, muito bacana nessa norma com relação a isso, se é um adoecimento subclínico, se aquele marcador de exposição excessiva significa um adoecimento, ou é só um marcador de ambiente.
Com relação ao exame audiométrico, a gente também teve uma mudança, que agora no anexo a gente tem que fazê-lo na admissão anualmente a partir de então, e na demissão a gente perdeu aí o exame semestral, né? Não tem que mais fazer o exame semestral. Eu acho que agora com essa mudança e aí PGR, Programa de Gerenciamento de Risco e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, a gente vai ter um ganho porque os documentos vão ser implementados ao longo do caminho e eles devem ser de uma forma retroalimentada. A gente vai ter um ganho muito grande na saúde do trabalhador, porque a gente vai conseguir medir, conseguir quantificar se tudo que a gente está fazendo está sendo benéfico ao nosso trabalhador. Então, deixaremos de ter documentos aí cartoriais de gaveta e temos um ganho enorme aí para a medicina do trabalho, para a medicina ocupacional. E eu acho que é isso, gente. Eu não confesso que eu não fiz nada muito formatado aí. Eu achei que era mais um bate-papo nesse sentido. E o pessoal aí que veio antes de mim é bem fera aí. E é isso. Eu estou à disposição. Você consta à disposição. Estamos aí para fazer o melhor para a construção civil no quesito saúde do trabalhador. Muito obrigado, doutor Giancarlo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam no Seconce e muito obrigado por essas informações. Sem dúvida, ajuda a compreender um pouquinho como é que essas normas coincidem, né, e se complementam. Então, eu quero encaminhar agora para a nossa última palestra dessa tarde e do seminário, Obrigado, a palestra denominada Práticas de GRO, PGR, em atendimento à revisão das NRs. O palestrante é o engenheiro Alexson Oliveira, engenheiro de segurança do trabalho e também consultor de empresas na área de qualidade, segurança e medicina do trabalho. Eu passo a apresentação do engenheiro Alexson. Bem-vindo, Alexson. Alexson? Boa tarde. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Sua Boa tarde a apresentação já está na todos. tela, tudo certo. Ok. Boa tarde, Juarez, boa tarde a todos os participantes. Enriquecedor aí esse seminário. Durante a semana toda eu participei acompanhando. Foi bem gratificante e aprendemos muito, né, nesse dia a dia aí. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui referente às práticas do GRO, né, que é uma grande discussão que nós temos aí. Falou-se durante essa semana referente o que se trata, NR, e eu transformei isso daí como nós vamos estar aplicando no nosso dia a dia. Tá? Nós estamos numa fase evolutiva já de desenvolvimento de um software referente a essa questão do PGR, e eu vou estar passando para vocês aqui o que nós estamos estruturando para o dia a dia, principalmente aí das pessoas, do gestor do GRO e do PGR. Então, um dos objetivos, né, do PGR e GRO, o que é? Possibilitar que o gestor, através de uma ferramenta de gestão, controla, trate e monitora com eficácia as incertezas e seus fatores de risco, bem como as ameaças e oportunidades a elas associadas. O BISO aí falou muito referente agora às questões da NR10, né? E eu vou pegar um ganchinho dele lá na frente e vou fazer um comentário referente a essas questões. Antes de nós começarmos a fazer um gerenciamento de nossos riscos, nós temos que fazer algumas reflexões, né, sobre o que a organização ela quer, né, referente às questões dos riscos ocupacionais e dos riscos organizacionais também. O que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas, né? Muitas empresas têm seus objetivos e metas referentes às questões de
horas homens trabalhadas, horas homens em treinamento, os acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, né? Então, nós temos que ter uma reflexão de como nós vamos estar cumprindo isso daí dentro da nossa ferramenta de gestão. Nós temos que também saber identificar onde estão as maiores oportunidades, verificar nossas ameaças, as incertezas, né? Parar um pouco aquele achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Vimos aí que o piso deixou muito claro, referente às questões de instalações elétricas, né? Que muitos profissionais da área de segurança acham que têm o conhecimento das instalações elétricas, que ela é muito complexa. Então, às vezes, nós temos que identificar melhor quem são os profissionais que vão estar avaliando esses riscos ali dentro do nosso canteiro de obra, quando nós estamos falando de canteiros de obra, quem são as pessoas realmente que estão capacitadas, que têm o conhecimento para não ficar naquele achismo, eu acho que eu estou atendendo ou não estou. E isso daí se torna talvez um risco obscuro dentro das organizações, dentro das obras. E aí identificar quais são os meus principais riscos que eu tenho. Isso daí nós temos desde a concepção do projeto até o pós-obra. Qual a exposição dos trabalhadores a esse tipo de risco, falando do GRO. Como a organização registra e responde aos riscos. Não adianta eu só identificar, eu tenho que registrar e ver com as ações como eu vou estar respondendo para eliminar, mitigar, ou até mesmo transferir esse risco, no caso até de um seguro, seja lá o que for. Existem informações confiáveis para a tomada de decisões, né? Então, quer dizer, não adianta eu identificar um risco e as ações que eu vou estar adotando, de repente, é só para inglês ver, eu fiz isso, e o risco continuar. Então, assim, na identificação, nas ações que devem ser adotadas, ela tem que ser muito precisa, né? As pessoas têm que estar, a informação tem que ser muito confiável, muito segura, as informações. O que é feito para assegurar que os riscos estejam em um nível aceitável, né? Porque nunca você elimina um risco 100%, né? Por mais que você tome as ações, por quê? Principalmente dentro do canteiro de obra, você tem muita questão do fator humano. Então, o risco nunca se elimina 100%. E quando você está dentro do canteiro de obra, por mais que você tome todas as ações, você ainda vai ter um pequeno risco ainda correndo devido principalmente às questões comportamentais. E acho que esse aqui é um dos itens mais importantes que foram comentados ao longo da semana, quando se falou em PGR, GRO. Os líderes e liderados, eles têm consciência da importância do processo de gestão de risco. Não adianta um líder ter todo o conhecimento e delegar para um liderado dele que não tem esse comprometimento, esse conhecimento, essa consciência dos objetivos da empresa em fazer essa gestão no todo. Principalmente a gestão de risco, ela depende muito dos trabalhadores e muito mais da média liderança e da liderança dentro do canteiro de obra. Então, todos têm que ter o conhecimento disso, né? Tem que saber a importância disso para dentro de uma organização. Porque um risco bem controlado, tudo, ele elimina vários fatores, inclusive financeiros, para dentro de uma organização, através até de mitigar um custo, diminuir o custo de um seguro, uma pólice de seguro, seja lá o que for. Então, a importância do envolvimento de todos. A organização tem as competências necessárias para gerir os riscos assumidos, né? Então, assim, volto a falar, a competência das pessoas, o engajamento delas para falar, olha, eu estou num nível de risco aqui que eu aceito ele e esse daqui eu vou estar fazendo um gerenciamento para que esse risco não se torne maior lá na frente, trazendo impactos negativos para dentro da organização. Quem identifica e monitora ativamente os riscos da organização. Não adianta eu só identificar ele uma vez e não fazer o monitoramento. O risco ele é constante. Às vezes ele pode subir, ele pode diminuir. Então, essa pessoa ela tem que estar enganjada, ela tem que ter um conhecimento disso daí, ela tem que estar preparada. Fazer uma gestão de risco só por fazer vai ser mais um papel arquivado dentro de um armário, dentro de um canteiro de obra, né? E saber que padrões, ferramentas e metodologias são utilizados, né? É importante todo mundo conhecer os padrões, as ferramentas utilizadas, seja lá no Excel, no software, seja lá o que for.
E a metodologia de você fazer o quê? Uma avaliação desse risco, para identificar se ele é um risco alto, se ele é um risco baixo, se a probabilidade de ele acontecer é alta ou baixa. Então, esses padrões devem ser muito bem definidos dentro da organização. Vamos falar exatamente agora referente ao gerenciamento de risco, né? Ali foi só uma reflexão que nós comentamos. Os principais objetivos: coletar dados e proporcionar aos gestores maior controle na gestão dos riscos identificados, né? Deixa eu só dar uma melhorada. Tomada de decisões coerente, com base nos possíveis impactos. Volto a falar, não basta apenas identificar e ir no achismo, tem que ser coerente, sentar. Se não tem um conhecimento técnico, buscar consultores, buscar consultas externas, profissionais que tenham esse conhecimento para você poder tomar uma decisão assertiva, porque senão esse risco ele pode continuar e dentro do PDCA você sempre vai ter que estar tomando várias ações. Monitorar as ações atuais, verificar sua eficácia, se de repente ela foi eficaz ou não, se ela teve alguma alteração no momento, no processo, na qual eu preciso novamente reavaliar esse meu risco. Isso é muito importante. Classificar e reclassificar o risco. Hoje ele pode ser baixo, amanhã ele pode ser alto e vice-versa. Então esse acompanhamento é necessário. Eu tenho lá, tomei todas as ações necessárias, mas eu tive um acidente naquele plano de ação. Eu tenho que voltar e reclassificar esse risco, fazer novas ações de melhorias para que eu consiga eliminar esse risco. Então, eu tenho que estar sempre monitorando esse risco e reclassificando ele sempre. Ele pode tanto subir como diminuir. Estabelecer plano de resposta aos riscos identificados. Eu identifiquei um risco, ele tem que ter um plano de resposta. Ele não pode ficar no vazio. Se esse risco eu vou melhorar, se eu vou mitigar, se eu vou controlar, se eu vou transferir, seja o que for, mas eu tenho que estabelecer um plano de resposta para ele. Possibilitar uma análise mais eficiente, estabelecendo as prioridades conforme a avaliação dos riscos identificados. Então, aquele risco, de repente, pode considerar ele pequeno hoje, amanhã ele pode ser alto. E vice-versa. Então, eu tenho que definir principalmente as prioridades. Vamos atacar primeiro aqueles, né, quando você está fazendo toda essa identificação dos riscos, vamos pegar aqueles riscos onde tem o maior risco, a maior probabilidade de acontecer e tomar ação mais imediata. E depois nós vamos fazendo outros tipos de ações. Manter histórico e registro. Isso é muito importante, assegurando uma gestão de conhecimento para os demais projetos. Porque, às vezes, eu tenho histórico ali de como eu tratei esse risco e vai começar um novo projeto, não existe um compartilhamento de informações dentro das organizações e aquela outra obra que vai estar iniciando, ela vai ter que começar do zero. Então, é muito importante deixar isso daí. E, principalmente, essa questão, ele não se limita somente à questão do gerenciamento dos riscos ocupacionais naquele local. Às vezes, você tem um gerenciamento de risco organizacional, que às vezes o problema do risco ocupacional dentro do canteiro de obra, ele vem lá da organização, desde lá da concepção do projeto, que acaba sempre, né, sempre sobra para quem? Para quem está lá na frente da obra. Então, é importante, às vezes, você tomar até uma ação para que isso seja mais organizacional, para que as ações sejam mais organizacionais do que pontual. Agregar resultados ao projeto, né, processo em cenário de incerteza. Nós temos que agregar resultado a esse projeto para quê? Para você poder fazer esse compartilhamento lá na frente. Eu coloquei aqui com um exemplo, que até a imagem está um pouco poluída aí, porque ela é muito grande. A ISO 12100 de 2013, segurança de máquinas, ela aparecendo no anexo B, ela faz um relacionamento dos perigos e tipos de origem por potenciais consequências. Então, é mais ou menos isso que eu queria estar mostrando para vocês aqui, de como que é identificado, né? Então, nós temos aqui o perigo mecânico, né? Os tipos de perigo, a origem dele seria uma aceleração, desaceleração, cantos vivos, e quais são as consequências desses perigos identificados aos riscos que nós temos. Nós temos atropelamento, esmagamento. Então, estou falando aqui de um risco mecânico baseado na segurança de máquinas e equipamentos. Se vocês pesquisarem lá na 12100, ela tem essa imagem, tá? Que vocês consigam até identificar melhor ali, que serve de subsídio para vocês identificarem seus riscos no dia a dia, nos canteiros de obra, ou até mesmo na sua gestão organizacional.
Então, primeiro nós temos que ter o quê? Uma entrada de dados. A área, o setor, o departamento. Então, aqui a área de engenharia, um processo. Eu coloquei um exemplo assim, bem simples, assim, para a gente poder entrar nesse conceito de como que vocês podem estar aplicando no seu dia a dia. Uma atividade, escavação com equipamento pesado, um mês de referência seria, coloquei o mês de junho, 2020. Qual o risco que eu tenho? Né? O perigo que eu tenho? Tombamento de equipamento devido à inclinação da rampa. Ele é o quê? Ele é um risco ocupacional nesse momento que eu estou identificando. Qual a atividade? Mais equipamentos. Qual o perigo? Queda de material, carga. Né? Qual o risco? Danos materiais, lesões fatais ou fraturas. Eu também tenho lá como perigo tombamento de veículo ou carga. Qual é o risco? Incêndio, explosão. Então, eu identifiquei isso daí. Através disso daí, nós vamos tomar as ações lá na frente. Esse risco identificado pode impactar em qual objetivo da empresa? Custo, prazo, a imagem da empresa. Então, isso aqui nos objetivos e metas da empresa. Então, tudo isso daqui, quando o gestor estiver fazendo esse trabalho, ele tem que colocar em qual objetivo da empresa ele pode estar impactando. Esse aqui é um dos itens importantes que eu considero importante, porque nós temos um risco interno e nós temos um risco externo, que é o extramuro, que às vezes nós temos uma preocupação muito dentro do nosso canteiro e esquecemos no entorno da obra. Às vezes você tem uma escola do lado, na qual você tem que fazer uma proteção para evitar uma queda de materiais dentro dessa escola, você tem passeios, você tem que fazer uma proteção na calçada. Então, tem que identificar se é só um ambiente interno ou se é um ambiente externo também. Então, nós temos que ter essa preocupação externa. Vemos aí, principalmente, nós recebemos muito nas redes sociais, acidentes que tem, grua caindo, às vezes uma escavação que tem uma queda da via pública para dentro de um canteiro de obra. Né? Nós tivemos vários acidentes já de transeuntes na rua sofrendo acidentes devido à queda de material dentro dos nossos canteiros de obra. Então, nós temos que analisar também o entorno da nossa obra. Aí nós verificamos aqui, coloquei aqui como nesse risco, os objetivos da empresa, que seria 0 acidentes, né? Um exemplo. As partes interessadas são os gestores e principalmente os fornecedores que vão estar entrando com os equipamentos dentro das nossas unidades, que eles são as partes interessadas ali dentro desse risco que nós identificamos. Aqui nós fazemos o cruzamento, então aqui é uma ameaça, porque eu tenho que ver o risco também de uma outra maneira. Às vezes eu posso ter uma oportunidade, né? Ou uma ameaça ou oportunidade. Aqui um exemplo de ameaça. Então, a probabilidade aqui de acontecer devido a essa inclinação da rampa que eu coloquei é alta, o impacto moderado, a severidade ela deu como moderada. Então, aqui ele já vai preenchendo o quadrante aqui que nós temos. É o cruzamento que tem, né? Entre a probabilidade e o impacto, que aí ele já fala da severidade para nós. A chance de acontecer aqui, ela já deu uma classificação devido ao que nós colocamos, os pesos que nós colocamos aqui, deu 70%. Dessa chance de acontecer. É lógico que também eu tenho que fazer uma avaliação, o gestor, quando for fazer uma avaliação desses riscos, ele tem que avaliar se já teve ocorrências similares com esse daí no último mês, no último ano, nos últimos 3 anos, se isso já aconteceu dentro da própria organização, até mesmo em outras organizações, que você começa a fazer um comparativo da probabilidade disso estar acontecendo. Tá? Aqui, principalmente, que as pessoas deixam de verificar, que é muito importante também, é a análise quantitativa, porque às vezes isso daí não é planejado. Então, assim, no caso, eu tenho contingência para esse risco identificado, né? Eu tenho uma contingência caso aconteça um acidente dentro do canteiro de obra, ou até desse risco aqui, eu tenho uma contingência para a melhoria dessa rampa, porque às vezes não foi orçado, né? Então, se não teve esse orçamento, isso aí comprometeu tudo. E aí eu volto a falar aquilo que eu comentei anteriormente, que aí ela volta a ser o quê? É um risco organizacional, né? Nem mais ocupacional ali no canteiro de obra. Aí eu tenho que tratar de uma outra maneira. Eu tenho que levar isso daí para um PDCA, para eu fazer as ações corretas, que isso aí tem que ser mais organizacional. Então, eu tenho que fazer mais uma engenharia montante para que eu elimine esse risco quando eu estiver elaborando, projetando uma obra, ver as questões de segurança dentro do canteiro de obra. Então, muitas das vezes, a engenharia montante deixa de fazer uma análise num todo, principalmente as questões de segurança. Foca muito mais na produção e deixa a produtividade de lado.
Então, essa contingência ela é muito importante ter dentro dos canteiros de obra, dentro do processo, dentro do negócio. Dentro dessa entrada de dados, eu tenho que ter meu plano de resposta. Eu aceito, eu compartilho, eu elimino, eu exploro, eu melhoro, eu mitigo, eu transfiro esse plano de resposta. Aqui eu quero mitigar, eu quero, de repente, eliminar ele. Eu coloquei como mitigar aqui, que é onde que eu vou fazer o quê? Eu vou ter um plano de ação. Dentro desse plano de ação, onde que eu vou mostrar ali para frente para vocês o que eu vou estar fazendo para mitigar esse risco. Então, o plano de resposta ele é determinado através de ações para melhorar os objetivos do processo, tá? Que é aquilo que eu identifiquei. O plano de resposta deve ser apropriado à severidade do risco. Então, como lá atrás, no slide anterior, ele ficou com um risco moderado. E o plano de resposta ele pode impactar no quê? No projeto, no processo, ele aumenta o custo, é uma atualização de cronograma, ele pode gerar um novo risco ou não, ele é uma atualização de requisitos legais, são necessárias novas aquisições e contratações, tudo isso aí vai estar escrito aonde? Naquele plano de ação que eu vou gerar, onde que vai ter o gestor que vai ter que fazer uma análise, uma abrangência muito maior da ação que eu tenho que tomar. Não é simplesmente, às vezes, falar, não, vai lá, coloca simplesmente diminui a inclinação da rampa que está tudo certo. Às vezes não é isso, porque isso aí gera custo também. Então, tem que fazer a abrangência, tem que fazer a abrangência de um todo, não simplesmente a questão pontual. Tá? Aí, aqui, eu vou descrever qual é a minha situação de risco identificado, o que eu identifiquei naquele momento. Então, coloquei a rampa está com uma inclinação superior a 15%, impactando no acesso de máquinas e veículos. O local não está devidamente sinalizado. Então, eu já tenho o quê? Eu tenho 2 ações para adotar aqui, 3, 4, 5, seja lá o que pouco eu posso estar escrevendo ali. A primeira, diminuir a inclinação de a rampa de acesso para um tráfego seguro. Segundo, fazer a sinalização adequada dos acessos. Aqui eu poderia abrir muito mais os riscos identificados, como que eu estou hoje, e tanto as ações necessárias. E aqui, dentro dessas análises das ações, eu preciso ficar analisando ela. Foi adotada ou não foi? Não é simplesmente eu colocar lá um plano de ação, mas agora como que eu monitoro a eficácia das ações, as responsabilidades de cada um ali dentro. Então, isso é um fator muito importante, definir as responsabilidades, definir prazos e definir o que vai ser feito, se foi feito ou não foi feito, porque senão se torna-se mais um papel. Então, aqui, eu coloquei 2 exemplos, 2 nomes de pessoas que trabalham comigo aqui. Então, na primeira análise que foi feita, o Dante, ele fez aqui em 10/6, ele fez a ação dela, diminuiu a inclinação da rampa no acesso seguro. E o segundo item, a sinalização não foi feita, a atividade não foi segurada dentro do prazo planejado. Então, como lá sempre deu 90%, 45 mais 45 dá 90%, e aí eu vou fazer a segunda ação depois. Toda vez que a pessoa não fazer a ação dela dentro do prazo estipulado, ela tem que justificar por que ela não fez. Porque, às vezes nós delegamos a ação para alguém e às vezes por questões de recursos financeiros, sei lá o que for, essa ação fica pendente. Então essa gestão ela cria um ciclo até você finalizar ela. E é lógico, fiz as ações, tem que voltar lá verificar, fazer uma retroalimentação de novo desse risco, se eu diminuir ele ou não diminuir ele, aí eu volto lá e faço a reclassificação dele. E aqui, para o gestor, que é uma questão muito importante, são os indicadores. Quantos riscos foram identificados, quantas oportunidades, o ano, o mês de referência, a área que foi identificada aquele risco, foi na engenharia, projetos, suprimentos, nos processos, né, em todos esses processos, que foram fundação, aquele que eu coloquei foi fundação, tem a parte de estrutura, aí o meu plano de resposta, quantos foram atendidos, o que eu tenho para mitigar ou para eliminar. Então, aqui sai esses gráficos, a probabilidades, então eu crio filtros aqui, das minhas probabilidades, se é alta, baixa, moderada ou muito baixa. Aqui eu verifico os impactos, qual é aquele que é um impacto alto, que é um impacto baixo, um impacto moderado ou muito baixo. Então, esses indicadores é importante para quê? Porque às vezes eu sou o gestor, eu delego, e isso aqui fica uma maneira de eu estar monitorando uma gestão. Tá? Porque um antigo chefe meu, ele sempre falava, né? Engenheiro sabe ver números, sabe ver indicadores, mas não sabe escrever direito. Então, através de um gráfico desse daqui, você bate o olho, você já consegue, o gestor ele consegue identificar, até fazer uma reunião de análise crítica, identificando os riscos,
as probabilidades, por que está sendo feito, por que não está sendo feito dentro do prazo, por que está faltando recurso. Então, a pessoa ela vai fazendo essa análise através desses indicadores. Tem muito mais indicadores dentro do que nós estamos elaborando aqui dentro da APOR, tá? Que isso aí vai ser uma ferramenta de gestão mesmo. Então, vai receber os alertas, as pessoas recebem as informações de pendências, então vai ser tudo interligado essas questões. Então, a gestão de risco, ela não se resume somente na ação de detectar e controlar o risco, mas permitir a criação de um ambiente de melhorias. Não basta, volto a falar, não basta identificar. Eu tenho que controlar, mitigar e, se possível, eliminar. É lógico que eu nunca consigo eliminar ele 100%. Sempre ainda vai ter outras questões que possam estar influenciando, ainda ter um risco dentro do canteiro de obra. Mas, porém, ele está controlado. E, principalmente, ele tem que ser de conhecimento de todos dentro da organização. Aqui, eu fui muito breve aqui, eu otimizei bastante o tempo para poder falar com vocês. Estou à disposição para quem quiser fazer perguntas, quiser entrar em contato conosco aqui, estamos à disposição. Alexson, parabéns, hein? Gostei muito dessa ferramenta. Eu acho que a gente termina o seminário resgatando aquela ideia da importância do planejamento. Planejamento, engenharia, é isso que dá solidez para qualquer gestão na área de segurança e saúde no trabalho. Eu não sei se o Rafael tem algum encaminhamento de pergunta. Rafael, está aí no... Sim. Tá. Eu gostaria também de aproveitar, Rafael, para que você pudesse orientar as pessoas que estão participando do evento em relação à forma e às datas, para que elas possam ter acesso ao certificado, aos arquivos, enfim. O que você puder orientar, eu agradeço. Toda a gravação e o arquivo dessas palestras vão ser disponibilizados no nosso site, na seção seminários, a partir de segunda-feira já está lá, e os certificados de participação também a partir de quarta-feira. Quanto a perguntas aqui, o Alexson tem uma aqui, que o Wellington perguntou qual que é esse programa. O Wellington aqui do Seconce São Paulo. Esse aí é um sistema... Seu microfone está desligado, Alexson. Agora ligou, parece. Ligou? Ligou. Bom, esse é um sistema que nós da APOR desenvolvemos, baseado, que nós já vimos trabalhando com a gestão de risco na ISO 9001, a versão 2015, quando ela começou a entrar em vigor já, né? Então, nós estruturamos nossa ferramenta para atender, na época, a área da gestão da qualidade. Tudo que está ali, a gestão, que muda simplesmente a questão do risco ocupacional. Mas se você pegar ela, a ISO 9001, 45001, a 14001, a 31001, então todas elas falam em risco, né? Toda ela, se você pegar esse tipo de ferramenta, né, esse software que nós estamos desenvolvendo, ele vai abranger todas essas normas NBRs. Então, vai ser um facilitador para o gestor. Acredito que daqui a 3 meses vou estar mandando para vocês, aí, divulgando esse sistema. Hoje, o que eu apresentei para vocês é mais em Excel, que nós demos uns prints aqui para vocês, mas isso vai ser uma forma de estar interligando. Então, acredito que daqui a uns 3 meses ela vai estar disponível. Eu ou compartilho com você, Rafael, com todos aí. Ok. Caso tiver alguma outra mais questão, uma vez, quero agradecer a todos os palestrantes de hoje, o engenheiro Antônio Pereira, o engenheiro Aguinaldo Biso, o Alexson e o Dr. Giancarlo, pela contribuição, pela participação. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aí durante essa semana, desejar um excelente final de semana para todos e também que todos fiquem bem, seguros e com saúde. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença e até um próximo evento. Eu quero anunciar aqui que, em relação à norma regulamentadora 10, nós, no próximo mês de julho, vamos estar organizando um seminário
também de abrangência nacional, mais ou menos com as características desse que nós estamos finalizando hoje. Então, muito obrigado a todos, era isso, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana para todos. Boa noite. Parabéns aí, parabéns, Juarez, parabéns, Rafael. Parabéns a todos. Obrigado.